Senhor presidente, senhores deputados, funcionários aqui presentes. Estamos discutindo o projeto o projeto 2242, que aumenta os impostos de vários produtos e serviços. Vários deputados falaram aqui, e eu vou ser outro deles, que num momento recessivo, o aumento de imposto pode ter o efeito contrário, pode simplesmente desestimular as atividades. Eu falava aqui com o deputado Osório, eu me lembrei de uma história, há muitos e muitos anos atrás, a maioria aqui não era deputada, há muitos anos atrás, deputado Valdec, Vossa Excelência estava fazendo doutorado nessa época, eu fui procurado pelo Sindicato dos Trabalhadores das Bebidas da área de cerveja. O ICMS em São Paulo era 18, o Rio era 24. E várias empresas estavam fechando aqui, indo para São Paulo. Então, o que os trabalhadores pediam? Para mudar para baixo. O daqui para ficar pelo menos igual a São Paulo, para as fábricas não abandonarem o Rio e quebra do emprego dos trabalhadores da área das bebidas. Nós apresentamos o projeto, houve uma grande articulação, conseguimos aprovar e o ICMS da cerveja baixou. Na época, estou falando de algo que deve ter pelo menos 20 anos. Baixou de 24 para 18, ficou igual para São Paulo, e as fábricas deixaram de fechar aqui e ir para São Paulo. Agora a gente está num momento de crise terrível no país, a do Rio de Janeiro é pior ainda, agora a gente vai aumentar os impostos aqui, inclusive da energia. O que vai acontecer? Isso tem um efeito recessivo muito, muito grande. Bem, então, o que nós fizemos? Nós fizemos várias emendas, assinamos também emendas de dezenas de deputados, nós assinamos todas as emendas que nos propuseram, demos assinatura para viabilizar a entrada das emendas. Nós apresentamos emendas reduzindo, por exemplo, na linha do que o deputado Luiz Paulo falou, reduzindo as faixas mais baixas e aumentando as faixas mais altas. Inclusive, tirando alguns produtos e incorporando outros que não tinha havido proposta do governo de aumento da incidência do ICMS. Por exemplo, uma das nossas emendas, nós tiramos esse aumento da faixa de 200 e 300, mas aumentamos para arma e munição, embarcação de esporte e recreio para 40% e peleteria e não sei quantos. Ou seja, produtos que realmente não fazem parte da cesta básica, que são de uma faixa de consumo muito elevado, né? Como, por exemplo, embarcações de esporte e recreio, nós aumentamos e para diminuir exatamente dos setores populares, que pelas contas do deputado Luiz Paulo, quem está na faixa entre 200 e 300, vai aumentar de 150 para 320, quer dizer, vai aumentar 60%, 70% o valor do que o cara paga para a energia elétrica domiciliar. É muito. Então as pessoas já estão arrochadas, a economia entrando em parafuso, o emprego caindo, e vai aumentar para baixa renda 60%. Eu acho que, inclusive, senhor presidente, senhores deputados, isso é inconstitucional, eles teriam que mostrar o impacto dessa medida e quem seria impactado. Como é que eles apresentam um projeto dessa natureza sem dizer quanto vai arrecadar mais e quem é que vai pagar esse aumento? Isso é o princípio elementar da transparência. Eu quero dizer, senhor presidente, senhores deputados, que nós fizemos, com apoio de vários deputados, vejo aqui o deputado Zaqueu, deputada Zeidan, Valdec, Marta Rocha, vários outros, vários projetos baixando, por exemplo, ou zerando o ICMS da energia solar, da energia eólica, né? Junto com o deputado Paulo Ramos, que está aí, a retirada do ICMS do material reciclável para apoiar a cadeia da reciclagem, e que é uma coisa que realmente estimula. Então, são iniciativas que estimulam a energia solar, a energia eólica, estimulam o trabalho das cooperativas de catadores. Mesmo uma lei importantíssima
que eu apresentei e essa casa aprovou, muitos daqui lembram, que é a lei do ICMS verde, que dá mais recursos para os municípios que acabam com lixão, que criam parques e que melhoram a qualidade da água com saneamento básico. Mesmo essa, deputado Zaqueu Teixeira, Vossa Excelência acompanhou bem, nós fizemos de um jeito sem aumentar R$1 o ICMS. Então, aqueles municípios que não fizessem nada pelo meio ambiente, diminuía a sua cota do ICMS verde. E os municípios que avançassem muito em qualidade da água, lixo e conservação, aumentava. Então, era uma gangorra, era uma corrida ecológica que não implicava em onerar o contribuinte, o consumidor. Apenas estimulava os municípios a terem políticas mais sustentáveis. Por isso, senhor presidente, nós aqui na discussão votamos na CCJ pela inconstitucionalidade, acompanhando o voto do deputado Luiz Paulo, e apresentamos muitas emendas não demagógicas. Ou seja, a gente sabe que o Estado está quebrado e precisa de recurso. Agora, de onde é que vai sair esse recurso? Vai sair do pobre? Vai sair de quem consome 200 e poucos quilowatts? Ou por que não taxar, por exemplo, os barcos e outros produtos que são produtos de alto consumo e não das classes populares? Portanto, senhores e senhoras deputadas, senhor presidente, essa é a nossa posição. Nós vamos para o voto, vamos defender nossas emendas, vamos também apoiar emendas de deputados que transitem nesse mesmo sentido, desonerar a produção, evitar o aumento da recessão e a quebra do emprego no Rio de Janeiro e descobrir quais são aqueles nichos que a gente pode realmente onerar e fazer isso em relação a todo o pacote. Por exemplo, tem gorduras no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, não vamos querer que só os funcionários do Executivo arquem exclusivamente com esse prejuízo todo. Há 62 bilhões de dívida. O presidente Pisciani falou hoje, citou um desembargador, as medidas tomadas, mas vamos acelerar a cobrança pelo menos de uma parte dessa dívida, que é 20 vezes maior do que o que se consegue acabando com restaurante popular, com aluguel social. São medidas completamente cruéis, perversas, injustas, antissociais e com ganho muito pequeno, relativo, por exemplo, se a gente passar aquele fundo que a gente botou 10% para quem recebeu incentivo fiscal, passar para 20% ou 30%, o que se arrecada com isso dá para bancar o aluguel social, o restaurante popular, o Renda Melhor, né, que é um projeto, se não me engano, do tempo do deputado Zaqueu Teixeira, quando era secretário exatamente dessa pasta, e foi pioneiro no Brasil, incorporou milhares de jovens, e foi um projeto premiado, um projeto muito importante, e agora vai desmontar os projetos sociais para arrecadar muito menos do que se fosse em cima o fundo. Por que não passar de 10% para 20% ou 30%? Aquele fundo em cima da evolução dos incentivos e das exonerações. Essa, então, senhor presidente, é a minha posição em relação a esse e aos demais projetos que iremos votar.